Que o pré-release da coleção Caos Ascendente está logo aí, vocês já sabem. Mas por um acaso vocês já sabem quais são as 4 cartas promocionais que vão vir nos nossos kits? Então fiquem aí porque hoje eu vou estar trazendo para vocês algumas informações, algumas dicas e como se saírem muito bem nesse pré-release. Salve, salve rapaziada, quem fala com vocês hoje é o Yuki. E hoje para falar um pouquinho sobre o pré-release de Caos Ascendente que vai estar rolando no dia 9, 10 e 16 e 17 de maio de 2026. Caos Ascendente, que é uma coleção focada no nosso querido Mega Greninja e sua linha evolutiva de Froakie e Frogadier, trazem algumas cartas bem interessantes para o nosso meta. Mas hoje não é dia de falar sobre isso, hoje é dia de falarmos sobre os nossos 4 kits de pré-release. E eles são o kit do Goodra, o kit do Ampharos, o kit da Delphox e o kit do Crobat. E eu fiz algumas pesquisas para saber exatamente algumas cartas interessantes para podermos tirar nesses kits, que combinem bem com cada uma das nossas cartas promocionais. E eu vou estar trazendo elas em sequência da promocional que eu menos tenho interesse até a promo que eu mais quero tirar nesse kit para release. Então, sem muita enrolação, bora começar com o nosso quarto lugar. Em quarto lugar fica o Ampharos. Mesmo o Ampharos tendo vantagem sobre o Crobat na tipagem, por conta da sua vantagem de elétrico sobre o voador do Crobat, na minha opinião, o seu ataque é muito prejudicado pela condição de atacar uma vez por turno e no turno seguinte você não poder atacar. Tá certo que 140 de dano é muito forte para um pré-release, porque a maioria das cartas são tudo de um prêmio e elas não costumam ter mais de 150 de vida. Porém, num tipo de game muito rápido, que são os pré-releases, ficar um turno inteiro sem atacar é muito prejudicial. Sendo que você não consegue nem fazer algum tipo de rotação. Atacar com um, descer ele pro banco e atacar com o próximo. A não ser que você já esteja muito além dos seus turnos, ou você esteja com 2 ânforos ou até mais, muito bem energizado. Porém, é uma situação muito hipotética e muito difícil, mesmo ele tendo uma habilidade muito interessante que ele causa 80 de dano a mais se você e o seu adversário tiverem a mesma quantidade de cartas na mão. Mais uma vez, cai numa condição muito situacional. Então é por isso que o Ampharos está no meu quarto lugar. Em terceiro lugar está o Crobat. Crobat é a nossa carta promocional com menos HP. 130 de HP, sendo que o seu primeiro estágio, ou seja, o Zubat, tem apenas 40 de HP. Levando em consideração que Ampharos, mesmo tendo um ataque muito forte com uma condição muito cara, o seu inicial ainda tem 70 de HP e ele causa 40 de dano por conta de vantagem justamente no Zubat, que é o Pokémon inicial da linha evolutiva do Crobat. Ou seja, para lidar com eles, o Mareep ainda consegue tranquilamente. Por ser um Pokémon com muito pouco HP, ele ainda pode ser caçado com uma certa dor de cabeça pelos Pokémon da linha evolutiva do Ampharos, por serem elétricos e baterem com vantagem na linha evolutiva dele. Crobat ainda é um Pokémon um pouquinho mais interessante por conta do seu ataque, que causa 80 de dano e deixa o Pokémon adversário confuso e envenenado, fazendo assim com que ele tenha que rodar uma moeda para tentar sair da questão de confuso. E ele tem uma habilidade que você consegue escolher qual carta vai ficar no topo do seu deck. Essa habilidade, ela por si só não é tão interessante, ela seria muito mais roubada se fosse um tipo de carta como o Pidgeot X de Obsidianas em Chamas Era, que você poderia escolher a carta no seu baralho, qual for ela, e trazer para sua mão. Uma carta assim no pré-release seria extremamente quebrada. Então, por isso que é uma carta bem balanceada, com um ataque não tão forte, mas com uma situação muito interessante, que é o Confuso e o Envenenado. E pensando na condição de que ele consiga bater 2 vezes, ou seja, 80-80, ele consegue bater 160, abatendo o Ampharos, que é a sua principal dor de cabeça, vamos dizer assim. E se você der a sorte de mantê-lo confuso, você não vai ter problema com Ampharos, nem com Flef, nem com Mareep. Então, ele pra mim é um terceiro lugar bem sólido. Em segundo lugar, temos o Goodra. Goodra também sendo um Pokémon do tipo dragão, de 160 de HP, e tendo uma habilidade muito interessante
que dá quase um lock no Pokémon ativo, pois através da sua habilidade ele tem uma chance de manter o Pokémon na posição ativa através de uma jogada de moeda. Se cair coroa, a energia do seu adversário não será contabilizada e o Pokémon se manterá no seu lugar. Mas caso caia cara, vai acontecer tudo normalmente. Seu ataque por si só já é muito forte, você bater 160, sendo que todos os outros 3 Pokémons do kit têm 160 ou menos HP. Porém, ele cai naquela sina dos Pokémons dragões, que é a problemática de você ter mais de um tipo de energia para poder usar o ataque. E no caso dele, é uma energia de água e uma energia do tipo psíquico. Porém, como não temos ainda o set completo das cartas que vem nos kits, não sabemos se ele roda Plínio. Pois se ele rodar o Plínio, basta um Plínio para você conseguir essas 2 cartas e poder bater 160 todos os turnos em sequência, sem nenhum tipo de finalidade e se manter no jogo muito mais forte e resistente por ter 160 de HP. E agora, em primeiríssimo lugar, Delphox. Delphox é o melhor baralho, na minha opinião, mesmo que tenham bons Pokémons do tipo água para vocês tirarem nos seus kits. Mas não é por ser o melhor deck, na minha opinião, que é o mais fácil. Por conta da sua habilidade Magia Flamejante, que você pode descartar uma energia da sua mão e comprar cartas até ter 7. Em um mundo perfeito parece incrível. Porém, como estamos falando de um pré-release, temos 20 cartas a menos no nosso baralho, é algo que temos que ter muita, mas muita atenção. Porém, em contraponto, o seu ataque é muito, muito interessante. Pois por 2 energias do tipo fogo, você causa 30 de dano por cada energia ligada a todos os Pokémons. Sim, isso vale tanto para os seus quanto os do adversário. Ele é quase um Ogerpon, só que melhor. Por isso, na minha opinião, ela se torna uma carta extremamente forte pra você arregaçar com todo o board do seu adversário em uma partida de pré-release. Não satisfeitos, eu tenho uma sugestão de carta que você queira tirar nesse seu kit, que seria o Cinccino EX e o Minccino, né? Você precisa de um para poder evoluir o outro. Que basicamente você vai colocando energias e cada energia que você liga nele, você dá mais 40 de dano. Ele tem uma habilidade muito interessante que você precisa jogar uma moeda e se cair cara, você simplesmente ignora todos os danos do adversário. Porém, se cair coroa, fica na mesma. Mas, se cair cara, você consegue energizar ele mais e mais. E se você conseguir fazer isso em um ataque, por exemplo, do Ampharos, você vai quebrar as pernas dele por duas rodadas. Você vai energizar 2 vezes o seu Cinccino sem muitos problemas. Então essa é a minha principal recomendação para caso vocês tirem um Ampharos no kit de vocês. E agora algumas menções honrosas. Cartas muito interessantes para mim são a linha evolutiva do Mega Greninja EX. O Frog é muito bom para você começar com o primeiro ataque dele, que você consegue comprar mais uma carta. E o Frogadier, que também por uma energia você pode buscar 3 Pokémons independentes, sem regras, sem nada, sendo Pokémons, 3 Pokémons do seu baralho e puxar para sua mão. Isso é extremamente forte, caso você tenha uma estratégia tranquilamente setada. Suponhamos que no mundo dos sonhos você tirou a linha evolutiva do Mega Greninja EX e o nosso Cinccino e o Minccino. Você consegue simplesmente buscar o seu Mega Greninja EX, o Cinccino EX e o Minccino e montar o seu board, tá ligado? Numa mão de Delphox, isso seria extremamente forte, tá ligado? E essas foram as minhas menções honrosas. Não foi uma seleção tão fácil de fazer quanto o pré-release de Equilíbrio Perfeito, que na minha opinião era nítida a tabelinha do mais difícil de jogar pro mais fácil, que começava com o Tyrantrum lá pra mim, que, pô, não começar com o Fóssil era muito difícil, você ia dar mulligan pelo menos uma vez por partida. E o Dual Blade, que com uma down você garantia 180 de dano num pré-release, era complicado. Porém, não é um pré-release tão ruim. São cartas bem diferentes e bem divertidas, na minha opinião. E eu tô bem animado pra ver o que eu vou tirar. E é óbvio que o que eu mais quero tirar é o Delphox. Então, desde já, desejo muita boa sorte pra vocês. Espero ver algum de vocês por lá. Eu vou estar jogando na X-Place no dia 9.
E logo em sequência eu vou trazer pra vocês as minhas opiniões, e o que eu achei, o que eu conversei, e o que o pessoal que jogou comigo achou. Então, se inscreva no canal, fiquem de olho, deixem aquele likezinho e vejo vocês numa próxima. Tamo junto, rapaziada. Falou!